Então, vamos tentar entender essa história de lei natural, estado natural, porque ficou tão confuso, né? Então, eu dei uma revisada aqui e eu cheguei à seguinte conclusão. Nós estamos falando do Livro dos Espíritos, na verdade é a pergunta 776, 777, 778. Estado natural. Os Espíritos explicam que o estado natural é o estado em que Deus colocou todas as pessoas e todos os seres da natureza. É o estado primitivo, onde todo mundo está no mesmo nível, nas mesmas condições. E foi criado, né? Em que foi criado. Agora, a lei natural, na verdade, serve para todo o universo. Então, o estado natural é nós como infância e a lei natural é nós como seres em qualquer parte do universo. Tá certo? E por que temos essa diferença? A diferença é o seguinte: as leis naturais servem tanto para a Terra como para qualquer parte do universo. Então as leis naturais são únicas. Não existe lei aqui para a Terra, lei para o Sol, lei para Marte, lei para uma Lua, lei para uma estrela. Não existe. Existe uma lei normal, uma lei geral para todos, certo? Essas são as leis naturais, certo? O estado natural é o estado da criação, é quando nós nascemos, somos a infância da humanidade. Não só a infância da humanidade, mas a infância de toda sorte, né? De todos os seres da criação. Tá certo? Dá para entender assim ou fica complicado? Mais ou menos. Melhorou um pouquinho o entendimento, né? Então, aí vem as perguntas. Eu peço licença, porque é melhor a gente ter uma coisa um pouco mais demoradinha, mas pelo menos tentar explicar, do que a gente sair daqui sem saber nada, sem entender nada, né? Então, ele pergunta assim: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Eles falam que não é a mesma coisa. Ele fala o seguinte: o estado natural é o estado primitivo, quer dizer, na hora da criação, certo? A civilização é incompatível com o estado natural, porque ela se desenvolve, óbvio que ela se desenvolve, não é? Enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade, que são as leis onde nós vamos aprendendo a utilizar o livre-arbítrio e outras coisas mais. Então ela contribui para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, obviamente, certo? Bom, a pergunta 778 diz assim: o homem pode voltar ao estado natural? Também não pode. Uma vez que você saiu dele, você só vai para frente, nunca volta para trás. Certo? Então, assim, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao seu estado de infância. Não pode, nós não podemos voltar para trás. Até seria tão bom, né, se a gente pudesse. Nós não temos saudade da infância? Eu tenho saudade, eu tenho saudade da infância. Pereira, tem saudade da infância? Eu me bem. O senhor tem saudade da infância? Eu tenho. Tem, né? Da família, das dificuldades em casa, com os pais, não é? Então nós não podemos voltar à situação primitiva. Bom, se no estado natural o homem tem menos necessidade, não tem todas as atribulações que ele cria para si mesmo no estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham ao estado como aquele que dá mais perfeita felicidade sobre a terra. Aí ele diz assim: no estado natural, o homem tem menos necessidades, não tem todas as atribuições que ele cria para si num estado mais avançado, óbvio, né? Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra. Então, o homem das cavernas, ele está feliz de achar um buraco no meio da terra para morar, não está? E hoje a gente estaria feliz de fazer isso? Pelo amor de Deus, né? Sem luz elétrica, sem Wi-Fi, sem internet, sem nada, né? A gente não ia ser feliz desse jeito. Ele fala assim: olha, o que vocês querem é a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Mas só por isso nós vamos ser eternas crianças? É óbvio que não, né? Bom, o senhor Albino falou uma coisa interessante, porque aqui, quando ele fala assim, né, no Evangelho segundo o Espiritismo agora, nós estamos lá nas preces espíritas, no item 2, venha a nós o vosso reino, é isso? Venha o vosso reino. Então, ele fala aqui das leis. Reinar exige um conjunto de leis. Ninguém pode reinar sem lei, não seria uma anarquia,
Não é isso? Agora, se a gente quer o reino de Deus na terra, nós temos que estar sujeito às suas leis. Olha só que coisa, não é? Então, nós estamos falando das leis naturais, não o estado natural. Entenderam? O estado natural como primitivos, como crianças, nós não estamos falando dele, estamos falando de um reinado, de algo superior, certo? Então, venha a nós o vosso reino. Se nós um dia consentirmos viver sob as leis divinas, ele fala aqui, o que vai acontecer com a gente? Vamos ser felizes. Até que isso aconteça, a gente vai, puxa de um lado, outro, puxa do outro e vai indo assim, não é? Mas viver sob as leis divinas é um estado de felicidade. Mas aí o senhor Albino falou muito bem. Por que a gente não quer viver sob as leis divinas? Porque exige o quê? Sacrifícios. Renúncia, um monte de coisa. Renúncias, sacrifícios, não é? A gente não aceita nem a morte, que é uma lei. Ah, morreu um parente nosso. Tem gente que fica a vida inteira de luto. Não faz mais nada na encarnação. Não é mesmo? Tem gente que adora, né? Que morreu mulher, morreu não sei quem. Aliás, tem uma mensagem, vou ilustrar para não ficar tão pesado aqui o negócio. Tem uma mensagem que nós lemos na rádio de umas meninas que foram chamadas para dormir na casa da prima. Aí elas foram lá, ficaram muitos anos e falando que não dava, que não podia, aquela coisa. Aí um dia a mãe consentiu, a mãe foi também. E aí foram dormir as primas juntas. Acho que eram 2 primas. A que convidou e mais 2 ou 3 primas. Tá bom, irmãs. Na noite que eles estão dormindo lá, estão construindo um hospital do lado. E aí tem aqueles guindastes. O guindaste desprendeu uma pedra enorme lá, um negócio enorme, caiu no quarto delas, no meio da noite, matou as 3 meninas. Meu Deus do céu. A mãe e a tia estavam dormindo no outro quarto, não morreram. E elas ficaram pensando isso. Meu Deus, minhas filhas, por que não caiu no nosso quarto? Mas como que Deus é injusto? A gente não aceita as leis divinas, não aceita de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Elas vieram na psicografia do Chico explicar por que aquilo tinha acontecido. Obviamente porque nós não aceitamos. Óbvio que a gente não aceita, né? Imagina, antes de acontecer isso, a gente pensou, pô, podia ser comigo, mais umas jovens, bonitas, com a vida toda pra frente. Por que aconteceu com elas? Futuro brilhante. Futuro brilhante, viver na Terra é uma maravilha, é ótimo, é lindo, é maravilhoso, ninguém escorrega, ninguém cai, ninguém cria problema, ninguém atrasa na evolução, ninguém faz nada, graças a Deus. Aqui a gente só vive para evoluir, não é isso? Elas estavam pensando isso. Aí elas vieram, eu tô falando muito alto? Eu tô meio surdo, tenho que fazer uma lavagem de ouvido. O senhor tá ouvindo, seu Pereira? Tá ouvindo, né? Estou falando alto pelo senhor, não é porque eu estou surdo, não, é pelo senhor. Preciso lavar as orebas no hospital. Bom, aí elas vieram na psicografia do Chico explicar o seguinte. Mãe, precisou acontecer isso, não fica chorando pelos cantos. Mas por que aconteceu isso? Você está curioso para saber, então eu vou revelar um pedaço do problema para a senhora saber, certo? Em séculos passados, nós tínhamos uma quadrilha. Nós éramos especializados em fazer uma coisa. Vou fazer um parênteses agora. Quando eu falei que tem gente que está, graças a Deus, quando a pessoa morre, né? Por exemplo, o herdeiro, marido que quer casar com outra mulher, dá graças a Deus que a mulher morre, vai lá, chora umas lágrimas de crocodilo e tal, né? Mas as mulheres eram especialistas em matar as pessoas de forma aparentemente acidental. Então o que elas faziam? Sei lá, um lorde lá, um príncipe, um rei, alguém queria fazer alguma coisa, queria mudar de esposa, queria receber uma herança, queria alguma coisa, mas aquele fulano precisava morrer, aquela ciclana precisava morrer. Aí o que eles faziam? Elas faziam. Contratava a quadrilha. Aí a quadrilha investigava a vida da pessoa, onde ela passava, o que ela fazia, as coisas que ela fazia durante o dia, durante a semana, uma vez por mês, analisavam tudo. E aí estudavam uma forma de acontecer um acidente. Muito bem. Então, ia passar, vai toda semana na cidade fazer compra com a carruagem, tá? Passa embaixo de uma ponte.
Elas iam lá explodir a ponte caía em cima da carruagem, matava a pessoa. Meu Deus do céu, que acidente horroroso que aconteceu, caiu a ponte em cima, né? Naquele tempo não tinha perícia, não tinha nenhum tipo de conhecimento diferente, era um acidente. E aí a pessoa ia lá, chorava, lágrima de crocodilo e tal, meu Deus, e agora, não sei o quê. Depois de uns dias estava casado com outro, depois de uns dias já estava providenciando como é que ia passar a herança, essas coisas. Mas por que nós também não morremos se a gente também era da quadrilha? A mãe perguntou. Aí elas responderam assim, por que, mãe? Você toda hora falava, mãe, falava pra gente assim, gente, nós temos que largar disso. Esse aqui vai ser o último, então fizeram o último. Não vamos fazer mais isso, pelo amor de Deus. Não, mas agora oferecendo uma quantia muito boa, vamos fazer o último. Então, a tia era a turma do deixa disso. Sabe assim, um deixa disso? Não, nós temos que parar com isso, não tá certo, não é bom, isso não tá errado. Era a turma do deixa disso. Por isso elas ficaram só com a consequência moral da perca das filhas. Veja como a justiça e as leis são perfeitas, não é? E o que aconteceu com elas? Um acidente, vejam só. O guindaste lá do hospital foi fazer uma manobra no começo da manhã, e teve lá um problema, lá não sei, caiu um negócio enorme lá no quarto e matou as meninas. Então isso significa o quê? Existem leis que são perfeitas. Só que a gente não aceita, porque quando um ente querido nosso morre, a gente se debulha em lágrima, porque ele morreu. Mas é uma lei perfeita que nós estamos sujeitos. Então, admitir o reino divino na Terra significa admitir as suas leis. Tá certo? É mais ou menos isso que eu pude entender aqui, dessas duas passagens para a gente entender. Então deixa eu parar de falar, que eu estou falando até demais.